CEO negro tem trigêmeos e lhes negam refeição na primeira classe, depois despede toda a tripulação após o desembarque. Vocês, crianças negras, comem demais. Talvez deviam ter voado na econômica onde pertencem. Congela. Ouviste bem o que eu ouvi? Uma comissária de bordo realmente disse essas palavras a 3 meninos de 8 anos, numa companhia aérea comercial em 2025. Mas espera até veres o que aconteceu a seguir. Observa estes mesmos 3 meninos idênticos, com polos vermelhos e jeans escuros, a sair do avião 6 horas depois, enquanto a comissária é escoltada algemada. Testemunha o rosto de Rebecca Thompson ao perceber que a sua carreira de 15 anos acabou por causa do que disse a estas crianças. Vê a capitã Rivera a perder as suas asas enquanto a segurança a retira do cockpit que chamou de lar durante 15 anos. Mas aqui está a reviravolta que ninguém esperava. Aquele pai silencioso a caminhar protetor ao lado dos filhos. Ele não tem apenas dinheiro. Ele é dono de toda a companhia aérea. Esses 3 meninos que Rebecca insultou são os seus bebés milagrosos, que sobreviveram a 8 anos de lutas dos pais contra a infertilidade. Aquela criança doente que ela se recusou a alimentar. Ele quase morreu 2 vezes, antes do primeiro aniversário devido a uma condição que exigia precisamente a comida que Rebecca lhe negou. Retrocede 6 horas para ver como este pesadelo começou. 3 crianças inocentes embarcaram no voo 447 da Skyline Airlines para aquilo que deveria ter sido a aventura das suas vidas. Em vez disso, encontraram uma discriminação tão chocante, um descuido médico tão cruel, que expôs a feia verdade sobre como as famílias negras ainda são tratadas nas cabines de primeira classe. Bem-vindos de volta. Se és novo aqui, acabaste de juntar-te a uma comunidade dedicada à verdade, à justiça e à sobrevivência. Mostra algum apoio clicando no botão de like e subscrever. Antes de nos aprofundarmos nesta história, deixa um comentário dizendo de onde estás a assistir e que horas são agora para ti. Esta é a história de Marcus Williams, bilionário tecnológico com um valor de 2,3 mil milhões de dólares, a assistir com desespero enquanto os comissários de bordo torturam os seus filhos milagrosos a 9.000 metros de altitude. Prepara-te para uma jornada que fará o teu sangue ferver, partirá o teu coração e restaurará a tua fé na justiça, quando o amor de um pai colidir com um poder ilimitado. Estes são os trigêmeos Williams, Jaden, Kai e Zion. Com 8 anos, idênticos em tudo, exceto por uma condição médica que transformaria umas férias familiares numa luta pela dignidade e sobrevivência das crianças. Compreende isto? Marcus e Serena Williams não queriam apenas filhos. Eles desejaram-nos com cada fibra do seu ser durante 8 longos e tortuosos anos. Imagina as incontáveis consultas médicas, os tratamentos de IVF falhados, os abortos espontâneos que partiram os seus corações em milhões de pedaços. Sente as lágrimas de Serena enquanto segurava teste de gravidez negativo após teste negativo, enquanto Marcus construía o seu império tecnológico, parcialmente para escapar à dor do quarto vazio. Durante 8 anos, Marcus canalizou o seu luto em código, criando algoritmos que eventualmente o tornariam bilionário. Durante 8 anos, Serena decorou e redecorou um quarto que permanecia dolorosamente vazio. O casamento deles quase desmoronou 2 vezes sob o peso da dor compartilhada. Amigos deixaram de os convidar para chás de bebê. Familiares aprenderam a não perguntar sobre netos. Então, milagre dos milagres, o IVF funcionou. Não um bebê, mas 3. Imagina a ecografia de Serena com 8 semanas. O suspiro de surpresa da técnica. Marcus a desmaiar na cadeira ao lado dela. 3 batimentos cardíacos. 3 vidas perfeitas a crescer dentro da mulher que esperou mais tempo que a maioria para se tornar mãe. Mas a alegria transformou-se em terror quando os meninos nasceram. Jaden veio primeiro, saudável e a chorar. Zion seguiu 2 minutos depois, perfeitamente rosado e respirando. Depois veio Kai,
silencioso e azul. Testemunha o pesadelo que se seguiu. Cirurgia de emergência às 6 semanas devido à estenose pilórica, uma condição em que o músculo do estômago engrossa e bloqueia a passagem dos alimentos para o intestino delgado. Durante semanas, o pequeno Kai não conseguia reter nada. Imagina Marcos e Serena a fazer turnos na UCI neonatal, observando o seu bebê milagroso lutar pela vida. Os médicos explicaram que Kai precisaria de comer pequenas quantidades com frequência pelo resto da vida, sob pena de vômitos violentos que poderiam ser fatais. Quase o perderam 2 vezes antes do primeiro aniversário. Agora, com 8 anos, os trigêmeos são o mundo inteiro de Marcos e Serena. Jaden, o líder natural com a mente aguçada do pai e instintos protetores. Zion, o pacificador que herdou o coração gentil da mãe e a capacidade de ler emoções. E Kai, a alma gentil que sobreviveu a tanta dor, usa agora uma pulseira médica que explica a sua condição a qualquer pessoa que precise de saber. Nesta sexta-feira de manhã, em setembro, Marcus Williams, fundador e CEO da Williams Tech Industries, valor de 2,3 mil milhões, leva os seus meninos milagrosos na sua primeira viagem de negócios, com destino a Los Angeles, para visitar a sua mais recente aquisição, a Williams Aerospace. Mas mais do que isso, esta viagem representa Marcos a partilhar o seu sucesso com os 3 meninos que ele e Serena esperaram 8 anos para abraçar. Imagine a cena no aeroporto Chicago O'Hare. Marcos, 42 anos, vestido com seu característico fato preto de negócios, caminha pelo terminal com os 3 meninos idênticos em polos brancos e jeans escuros. Os passageiros param e olham para os adoráveis trigêmeos, cada um carregando uma pequena mochila com o seu nome bordado. Jaden anda mais próximo do pai, já mostrando sinais do futuro empresário que poderá vir a ser. Zion segura a mão de Kai, um gesto tão natural que faz estranhos derramarem lágrimas. E Kai, apesar de seus desafios médicos, brilha de entusiasmo ao ver aviões de perto. Marcos escolheu os assentos na primeira classe especificamente para esta viagem, não pelo luxo, mas pelo espaço e pelo serviço que ele esperava que tornassem mais fácil gerir as necessidades médicas de Kai. Ele tinha ligado para a Skyline Airlines semanas antes, explicando a condição do filho, solicitando refeições especiais a cada 2 horas e fornecendo documentação médica detalhada. O representante da companhia aérea garantiu-lhe que tudo estaria perfeito. Ao aproximarem-se do portão, Marcos ajoelha-se à altura dos olhos do filho, um hábito que desenvolveu durante aqueles meses aterrorizantes iniciais, quando não tinha certeza se Kai sobreviveria. Ele olha para 3 pares de olhos castanhos idênticos que refletem os seus próprios e fala com a ternura de um pai que sabe o quão preciosos são aqueles momentos. Ele lembra-o sobre a segurança no avião, sobre permanecer nos seus assentos, sobre usar voz baixa, mas mais importante, lembra Kai do seu horário de alimentação. A cada 2 horas, pequenas porções, bolachas e sumo quando se sente enjoado. Marcos trouxe o kit médico de emergência de Kai, completo com medicação contra a náusea prescrita pelo seu médico de família, Dr. Martinez. Os meninos estão praticamente a vibrar de entusiasmo. Estudaram aviões online, assistiram a vídeos no YouTube sobre como os jatos funcionam e sonharam com este dia durante meses. Kai especialmente adora aviões, apesar das suas limitações médicas. Quer ser piloto quando crescer, tal como a sua heroína Bessie Coleman, a primeira piloto afro-americana. Ao embarcarem no voo 447 da Skyline Airlines, Marcos sente aquele familiar impulso de amor protetor que tem definido a sua vida desde que se tornou pai. Estas não são apenas as suas crianças. São os seus milagres, as suas orações atendidas, a razão de tudo o que construiu. O que ele não sabe é que nas próximas 6 horas descobrirá até onde irá para os proteger. Lembra-te deste momento de pura alegria e antecipação, porque o que acontecerá a seguir
Destruirá a fé desta família na humanidade e testará cada grama do lendário autocontrole de Marcus Williams. Se já te sentes protetor destes meninos milagrosos, clica no botão de subscrever, porque vais precisar de lenços para o que vem a seguir. Esta história vai ficar muito mais intensa, e prometo que nunca ouviste nada como o que estas comissárias fizeram ao pequeno Kai Williams. O que faria se esperasses 8 anos por filhos e viesses estranhos a tratá-los com crueldade? Diz-me nos comentários, porque a resposta de Marcus Williams vai chocar-te. Entra a bordo do voo 447 da Skyline Airlines e sente a excitação dos meninos ao verem os seus assentos na primeira classe. Jaden imediatamente começa a examinar os controlos do assento. Zion maravilha-se com o espaço para as pernas, e Kai coloca cuidadosamente o seu kit médico no bolso do assento, onde pode alcançá-lo rapidamente. Marcus mostra aos filhos os equipamentos de segurança, apontando as máscaras de oxigênio e coletes salva-vidas com a paciência de um pai que valoriza cada momento de ensino. Mas observa o que acontece quando Rebecca Thompson, comissária-chefe com 15 anos de experiência e preconceitos inconscientes profundamente enraizados, se aproxima da fila deles. Rebecca vê um homem negro com 3 filhos na primeira classe e o seu primeiro pensamento não é bem-vindos. É suspeita. É a suposição tóxica de que eles não pertencem ali. Marcus estende a mão profissionalmente e apresenta-se a si e aos filhos. Explica a condição médica de Kai com a experiência de um pai que já teve esta conversa centenas de vezes. Mostra a Rebecca a documentação médica, os pedidos de refeições especiais confirmados semanas antes e a pulseira médica de Kai, que indica claramente a sua condição. Rebecca acena de forma desdenhosa, mal olhando para os papéis, com a mente já feita sobre esta família. Sarah Shin, a comissária mais jovem, parece inicialmente mais profissional. Reconhece as necessidades médicas com preocupação adequada e assegura a Marcus que tudo será tratado corretamente. Mas nota como ela não toma notas, não faz perguntas de seguimento e parece nervosa diante da desaprovação óbvia de Rebecca. O voo decola suavemente. Os meninos pressionam os rostos contra as janelas, observando Chicago desaparecer por baixo deles. Kai aponta Marcus que reconhece, esquecendo a sua condição médica na alegria do voo. Marcus sente aquele familiar orgulho a inchar dentro dele ao ver os seus filhos milagrosos a experimentarem algo novo. 4h45. Tudo está perfeito. Então surge o primeiro sinal de problema. Passaram exatamente 2 horas desde a última refeição do menino, e o relógio interno de Kai é tão preciso quanto qualquer equipamento médico. O seu pequeno estômago começa a doer, e ele sabe por experiência própria que precisa de comer em breve ou começará a sentir-se mal. Ouve a cortesia na voz de Kai, de 8 anos, enquanto pressiona o botão de chamada e pede a Sarah as suas bolachas especiais. As suas palavras são cuidadosas e respeitosas, exatamente como os pais lhe ensinaram. Mas observa a resposta incerta de Sarah, enquanto ela olha nervosamente para Rebecca, e depois diz a Kai que o serviço de refeições só começará daqui a 1 hora. Ela não se lembra claramente da condição médica dele e tem medo de tomar decisões sem a aprovação de Rebecca. Marcus intervém gentilmente, explicando novamente que Kai não pode esperar pelo serviço normal de refeições. A estenose pilórica dele significa que o estômago se esvazia de forma diferente do de outras crianças. Sem pequenas refeições regulares, o ácido acumula-se e provoca vômitos violentos que podem levar à desidratação e desequilíbrios eletrolíticos. Não é uma preferência, é uma necessidade médica. Mas Rebecca ouve a conversa e aproxima-se com uma atitude que faz os outros passageiros olharem nervosamente. O seu tom é agudo, condescendente, carregando a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido, misturado com algo mais sombrio que desperta os instintos protetores de Marcus. Ela diz a Marcus que todos devem esperar pelo serviço de refeições, sem exceções.
A sua voz ganha uma ponta especial quando enfatiza todos, como se estivesse a lidar com pessoas tentando receber um tratamento especial que não merecem. Sente a tensão a aumentar, enquanto Marcos mantém a compostura e explica as necessidades médicas do filho pela terceira vez. Ele mostra a Rebecca o e-mail de confirmação das refeições especiais de Kai, a documentação médica assinada pelo Dr. Martinez e a pulseira médica de Kai. Mas Rebecca mal olha para qualquer um desses documentos, com os braços cruzados defensivamente. Na mente dela, trata-se de um passageiro exigente tentando manipular o sistema, algo que já viu antes com certos tipos de passageiros. Passa mais uma hora e Kai começa a mostrar os primeiros sinais de sofrimento. O seu rosto empalidece e começa a segurar o pequeno estômago com ambas as mãos. Ele já passou por isto antes, então sabe o que está por vir. As cólicas vão piorar, depois o enjoo, depois os vômitos que não param até ele receber a nutrição adequada. Testemunha o coração partido de Kai, aproximando-se diretamente de Sarah. As suas pernas de 8 anos um pouco instáveis, enquanto o avião passa por turbulência. Ele olha para ela com aqueles enormes olhos castanhos que refletem os do pai, e fala com a vulnerabilidade de uma criança que aprendeu que os adultos nem sempre ajudam quando ele está doente. Explica que o estômago dói e que está com medo. Mostra-lhe a pulseira médica com pequenos dedos trêmulos e pede: "Por favor, só uma bolacha. Qualquer coisa para ajudar o meu estômago a parar de doer." A sua voz falha no esforço de não chorar, porque os pais lhe ensinaram a ser corajoso, mesmo quando tinha medo. Mas antes que Sarah possa responder, Rebecca intervém com autoridade gelada. Diz a Kai para voltar para o seu assento, sem sequer olhar para a pulseira médica. Sem exceções, diz firmemente, como se uma criança de 8 anos com uma condição médica documentada estivesse a tentar enganar o sistema. Sente o coração partir enquanto os ombros de Kai caem e ele volta para o seu assento, tentando não mostrar ao pai o quanto a rejeição o magoou. Rebecca nota outros passageiros a observar a interação e decide deixar a sua autoridade inconfundível. Aproxima-se de Kai com uma linguagem corporal agressiva, que deixa adultos desconfortáveis, quanto mais crianças. Ela ergue-se sobre o pequeno e diz-lhe com voz alta o suficiente para os passageiros próximos ouvirem: "Todos ficam com fome. Ele não é especial e precisa parar de incomodar os comissários." Mas é aqui que Rebecca ultrapassa uma linha que nunca poderá ser desfeita. Quando Kai sussurra que tem estenose pilórica e explica o que isso significa com palavras simples de uma criança de 8 anos, a resposta de Rebecca é devastadora. Ela diz-lhe que não se importa com a condição que ele acha que tem e que os pais provavelmente lhe disseram para dizer isso a fim de receber comida grátis. Palavras dirigidas a uma criança que quase morreu quando bebê devido à mesma condição que Rebecca despreza. Imagina Marcos a testemunhar esta interação do seu assento, vendo o seu filho milagroso ser ignorado, menosprezado e acusado de mentir por uma mulher que supostamente devia garantir a segurança dos passageiros. Lembra-te, este é o mesmo menino que Marcos segurou na UCI neonatal, perguntando-se se algum dia voltaria para casa. Este é o filho que sobreviveu a uma cirurgia com 6 semanas de vida, que lutou por cada grama de peso, que aprendeu a comer cuidadosamente e de forma intencional porque a sua vida depende disso. A próxima parte desta história vai testar a tua fé na humanidade. Porque o que Rebecca Thompson fará a seguir a um menino doente de 8 anos vai fazer-te questionar como treinamos os funcionários de companhias aéreas e como protegemos os passageiros mais vulneráveis. 30 minutos depois, Kai já não consegue permanecer sentado. As cólicas no seu estômago intensificaram-se, e ele sabe por experiência própria que se aproxima do ponto sem retorno. Se não receber comida em breve, começará a ter náuseas secas, depois vômitos e, potencialmente, enfrentará desidratação grave, suficiente para exigir atendimento médico de emergência. Então, este menino de 8 anos, que passou por mais traumas médicos do que a maioria dos adultos, toma uma decisão que assombrará todos os que a testemunharem.
Ele levanta-se do assento, caminha pelo corredor até onde Rebeca está a preparar os carrinhos de refeição e faz algo que nenhuma criança deveria ter de fazer. Prepara-te para esta imagem, porque nunca a esquecerás. O pequeno Kai Williams, vestindo polo branco e jeans escuros, ajoelha-se no corredor do avião. Ele olha para Rebecca Thompson com lágrimas prestes a escorrer dos seus olhos e implora. Implora realmente a esta mulher adulta por apenas uma bolacha para ajudar o seu estômago doente. As suas palavras ficam gravadas na memória de todos os passageiros que as testemunharam. Por favor, senhora, só uma bolacha. Prometo que me comportarei. Não quero vomitar no avião. Por favor, ajude-me. Esta criança, que sobreviveu a uma cirurgia quando bebê, que luta contra uma condição médica todos os dias, que nunca pediu nada que não precisasse desesperadamente, está ajoelhada no corredor do avião, implorando por comida que poderia evitar uma emergência médica. E a resposta de Rebecca Thompson? Ela diz a esta criança para se levantar porque está a causar cena e a envergonhar o pai. Ela vira-se e afasta-se, deixando Kai, de 8 anos, ajoelhado no chão do avião, abandonado e assustado. Testemunha o exato momento em que Marcus Williams vê o seu filho milagroso a implorar por cuidados médicos. O mesmo filho que ele e Serena esperaram 8 anos para conceber. O mesmo filho que quase morreu 2 vezes antes do seu primeiro aniversário. O mesmo filho cujas refeições são cuidadosamente planeadas para prevenir exatamente este tipo de crise. Marcus não explode, não grita, não faz ameaças. Em vez disso, algo muito mais perigoso acontece. O magnata da tecnologia bilionário, que construiu um império através de inteligência calculada, começa a planear. Ele começa a tomar notas, começa a gravar conversas e faz uma chamada telefônica que mudará a vida de todos neste avião. Mas primeiro, ele cuida do filho. Porque antes de ser CEO, antes de ser bilionário, antes de ser qualquer outra coisa, Marcus Williams é um pai que moveria céus e terra para proteger os seus filhos milagrosos. Se esta história está a fazer o teu sangue ferver, precisas de subscrever agora mesmo, porque a crueldade de Rebecca Thompson vai piorar e a resposta de Marcus Williams vai deixar-te aplaudindo. A justiça que está para vir vai restaurar a tua fé de que o bem pode triunfar sobre o mal. Como reagirias se viesses o teu filho a implorar por cuidados médicos? Porque o próximo passo de Marcus Williams vai chocar todos neste avião, incluindo a tripulação que não faz ideia de que se meteram com a família errada. Observa Kai a voltar para o seu assento, o seu pequeno corpo a tremer de fome e humilhação. Os irmãos, Jaden e Zion, percebem imediatamente o sofrimento do trigêmeo. Estes meninos partilham um vínculo que vai além de irmãos comuns. Sobreviveram aos mesmos anos desesperados de luta contra a infertilidade dos pais e observaram Kai lutar contra a sua condição médica durante toda a vida. Jaden, o líder natural, envolve o braço em torno dos ombros de Kai e sussurra promessas ferozes de que tudo ficará bem. Zion, o pacificador, começa a massajar as costas de Kai em círculos suaves, da mesma forma que a mãe Serena faz nas noites difíceis. Mas tem apenas 8 anos e só podem oferecer conforto limitado quando a condição do irmão sai do controle. Marcus faz a sua primeira chamada telefônica e ouve-se a fúria controlada na sua voz enquanto fala com a sua assistente Jennifer Martinez, em Chicago. Ele não eleva a voz, não usa palavrões, mas cada palavra carrega o peso de um pai cujo filho está a sofrer. Ele pede a Jennifer que aceda aos documentos de aquisição da Skyline Airlines, os contratos que o tornaram acionista majoritário desta companhia aérea há apenas 3 meses. Mas a segunda chamada parte o coração. Ouve a voz de Marcus falhar, enquanto liga para a sua esposa Serena, a mulher que esperou 8 anos para se tornar mãe e passou inúmeras noites na UCI neonatal a assistir Kai lutar pela vida. Ele conta-lhe que o seu bebê milagroso está a ser negado o cuidado médico de que precisa, que os comissários estão a tratar o seu precioso filho como se ele estivesse a mentir sobre a sua condição.
A resposta de Serena chega pelo altifalante do telefone, suficientemente alta para os meninos ouvirem. Marcos, protege os nossos bebés. Faz tudo o que tiveres de fazer. Esses meninos são o nosso mundo inteiro. A sua voz carrega o amor feroz de uma mãe, que sabe exatamente quanto custou a ter estes filhos e exatamente quanto Kai já sofreu na sua curta vida. A terceira chamada é para o Dr. Rodrigues Martinez, o gastroenterologista pediátrico que realizou a cirurgia de Kai quando bebê e que monitoriza a sua condição há 8 anos. Ouve a urgência na voz de Marcos enquanto explica a situação. O filho não comeu nas últimas 4 horas, mostra sinais de sofrimento e a tripulação da companhia aérea recusa fornecer as refeições médicas necessárias, que foram pré-encomendadas e confirmadas. A resposta do Dr. Martinez é imediata e aterradora. Kai está prestes a entrar em emergência médica. Crianças com estenose pilórica que passam muito tempo sem comer podem desenvolver desidratação severa, desequilíbrios eletrolíticos e acidose metabólica. O médico exige falar diretamente com a tripulação para explicar a necessidade médica de alimentação imediata. Mas quando Marcos se aproxima de Rebecca com o telefone, pedindo-lhe que fale com o médico de Kai, a resposta de Rebecca revela a verdadeira profundidade do seu preconceito e crueldade. Ela recusa atender a chamada. Diz a Marcos que não vai ser manipulada por emergências médicas inventadas. Acusa este pai bilionário de instruir o filho a fingir uma condição para receber tratamento especial. Sente o momento em que Rebecca Thompson sela o seu destino. Porque nesse instante, ela não está apenas a ignorar as necessidades médicas de uma criança. Ela acusa uma família que sobreviveu 8 anos de infertilidade, múltiplas cirurgias e incontáveis consultas médicas de mentir sobre a condição de risco de vida do filho. Enquanto isso, a condição de Kai deteriora-se rapidamente. Testemunha o que acontece quando uma criança com estenose pilórica passa demasiado tempo sem comer. Primeiro, as cólicas no estômago intensificam-se até Kai se curvar sobre o assento, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Depois vêm os vômitos secos. O seu pequeno corpo convulsiona enquanto o estômago vazio tenta expelir ácido que não tem para onde ir. Outros passageiros começam a notar e expressar preocupação. Uma mulher, enfermeira pediátrica, oferece-se para ajudar. Mas Rebecca bloqueia o acesso dela a Kai, alegando que permitir intervenção médica não autorizada viola as políticas da companhia aérea. Um empresário no assento 2A começa a filmar o comportamento de Rebecca no seu telefone, documentando evidências que em breve serão cruciais. Observa o exato momento em que a condição de Kai se torna uma emergência médica completa. Ele começa a vomitar bilis, o seu corpo fica flácido devido à desidratação. A sua pulseira médica reflete a luz enquanto a sua pequena mão cai ao lado. As palavras gravadas nela: estenose pilórica, alimentação frequente e necessária, visível a todos exceto aos comissários que se recusam a olhar. Jaden e Zion começam a chorar, assustados pelo irmão e confusos sobre por que os adultos não ajudam. Já tinham visto Kai doente antes, mas nunca assim. Nunca quando a ajuda estava disponível, mas foi deliberadamente negada. Continuam a pedir ao pai que faça os comissários dar comida a Kai, sem perceber que o pai está a lutar contra preconceito e crueldade. Marcos faz uma 4ª chamada, desta vez para o chefe de segurança, instruindo-o a ter pessoal médico pronto no LAX e a preparar documentação legal para múltiplos processos. A sua voz mantém-se calma, mas outros passageiros conseguem ver a raiva quase controlada nos seus olhos, enquanto observa o filho milagroso sofrer. Então acontece algo bonito que vai restaurar a tua fé na humanidade. Uma passageira no assento 1C, uma mulher negra idosa chamada Dorothy Washington, aproxima-se de Marcos com lágrimas nos olhos. É uma enfermeira aposentada que criou 5 filhos e não suporta ver Kai a sofrer. Ela diz a Marcos que tem bolachas na sua mala e pergunta se pode dá-las a Kai. Mas quando Dorothy tenta oferecer as bolachas a Kai, Rebecca interpõe-se fisicamente entre eles.
Ela diz a esta avó que não pode fornecer comida a outro passageiro, que isso viola as normas da FAA e que precisa de voltar imediatamente ao seu assento. Testemunha o momento em que todo o avião percebe que está a assistir a uma criança a ser torturada por funcionários da companhia aérea. A capitã Rivera finalmente recebe a notícia de que há uma emergência médica na primeira classe. Quando chega e vê a condição de Kai, o seu treino entra imediatamente em ação. Ela ordena a Rebecca que traga qualquer comida disponível para a criança. Mas Rebecca protesta, alegando que fazer exceções incentivaria outros passageiros a fingirem condições médicas. É então que a capitã Rivera toma a decisão que definirá a sua carreira. Ela diz a Rebecca que está a ordená-la a fornecer comida a uma criança em sofrimento médico e que, se recusar, será presa por colocar a criança em perigo no momento em que o avião aterrar. Rebecca leva as bolachas relutantemente, mas o dano já está feito. Kai sofreu durante horas, quando o alívio poderia ter sido providenciado imediatamente. Enquanto Kai lentamente toma sumo de maçã e come bolachas, recuperando gradualmente a cor, a capitã Rivera chama Marcos para uma conversa privada que mudará tudo. Ela reviu a lista de passageiros e percebe com quem estava a lidar. Marcus Williams não é apenas um pai preocupado. Ele é o novo acionista majoritário da Skyline Airlines. Prepara-te para o que vem a seguir, porque a percepção da capitã Rivera de que ela e a sua tripulação torturaram os filhos do seu novo chefe é apenas o começo. Marcus Williams ainda não revelou a sua identidade, mas tem documentado cada momento de discriminação e negligência médica que os seus filhos sofreram. O ponto de viragem não é apenas que Marcus é dono da companhia aérea, é que ele tem assistido aos seus funcionários demonstrarem exatamente o tipo de preconceito e crueldade contra os quais passou a vida inteira a lutar. E agora, ele tem o poder de fazer algo a respeito. Esta história está prestes a explodir numa confrontação que te fará vibrar com justiça. Subscreve agora, porque Marcus Williams está prestes a revelar quem realmente é, e o mundo de Rebecca Thompson está prestes a desmoronar da forma mais satisfatória possível. O que farias se descobrisses que os teus funcionários torturaram os teus filhos? Porque a resposta de Marcus Williams vai redefinir o que significa justiça a 9.000 metros de altitude. Testemunha o momento em que tudo muda no voo 447 da Skyline Airlines. A capitã Rivera aproxima-se de Marcus, com o reconhecimento a surgir nos seus olhos, o rosto pálido ao perceber o que acabou de acontecer sob o seu comando. Ela passou 15 anos a voar por várias companhias aéreas e nunca tinha visto nada como a crueldade sistemática que a sua tripulação demonstrou para com estas crianças. Marcus permanece sentado ao lado de Kai, acariciando suavemente o cabelo do filho, enquanto o menino recupera lentamente do episódio médico. As bolachas e o sumo de maçã estão a ajudar, mas o dano psicológico de ser negado o cuidado, de ser forçado a implorar por necessidades médicas, de ser acusado de mentir sobre a sua condição, levará muito mais tempo a curar. A capitã Rivera limpa a garganta e fala com uma voz quase em sussurro, esperando que os outros passageiros não ouçam o que está prestes a dizer. Sr. Williams, acredito que houve um terrível mal-entendido. Acabei de rever a nossa lista de passageiros com mais cuidado e percebi que a sua... Mas Marcus levanta a mão, interrompendo-a a meio da frase. A sua voz é calma, controlada, mas cada passageiro na primeira classe pode ouvir a firmeza por detrás das suas palavras. Capitã Rivera, não houve mal-entendido. Tenho estado sentado aqui durante 4 horas a observar exatamente como a sua tripulação trata crianças negras na primeira classe. Tenho tomado notas sobre como os seus funcionários respondem a emergências médicas. E tenho documentado cada momento de discriminação que os meus filhos experienciaram. Sente o silêncio que cai sobre a cabine da primeira classe, enquanto os outros passageiros percebem que estão a testemunhar algo histórico. O empresário no assento 2A continua a filmar. Dorothy Washington, a enfermeira aposentada,
aproxima-se para ouvir cada palavra. Até os passageiros que inicialmente se queixaram de os meninos serem barulhentos, agora observam com atenção total. Marcos levanta-se lentamente, à sua altura de 1,88 m, impondo-se mesmo no espaço confinado da cabine do avião. Ele olha diretamente para Rebecca Thompson, que de repente tenta tornar-se invisível atrás do carrinho de refeições. Rebecca, quer saber quem eu sou? Quer entender exatamente de quem são os filhos que você tem atormentado nas últimas 4 horas? O rosto de Rebecca empalidece à medida que as peças começam a encaixar. O cartão corporativo Platinum que ela ignorou, as chamadas privadas para assistentes e equipas de segurança. A postura calma e controlada de alguém acostumado a exercer poder. Mas já é tarde demais para Rebecca recuar agora. O seu comportamento foi testemunhado e documentado por toda a cabine de passageiros. Marcos alcança a sua pasta e tira uma pasta de couro. Abre-a lentamente, deliberadamente, dando tempo a Rebecca para compreender que o seu mundo está prestes a mudar para sempre. Eu sou Marcus Williams, fundador e CEO da Williams Tech Industries. Há 3 meses, a minha empresa adquiriu 60% da Skyline Airlines. Isso faz de mim o seu chefe, Rebecca. E durante as últimas 4 horas, tenho assistido você torturar os meus filhos. A reação é imediata e elétrica. Os passageiros respiram audivelmente de surpresa. Saratin deixa cair os cartões de demonstração de segurança que estava a segurar. As pernas de Rebecca vacilam, e ela tende a se agarrar ao encosto do assento para não cair. Mas Marcos não terminou. Estes 3 meninos de polos brancos e jeans, continua, não são apenas passageiros, Rebecca. São os meus filhos milagrosos. A minha esposa e eu tentamos tê-los durante 8 anos. 8 anos de tratamentos falhados, abortos espontâneos e desgostos. Quando finalmente chegaram, um deles quase morreu da mesma condição que você tem ignorado durante toda a tarde. Ouve a emoção a surgir na voz de Marcos enquanto continua. O amor que tenho pelos meus filhos é evidente em cada palavra. Kai tem estenose pilórica. Ele nasceu com essa condição. Fez múltiplas cirurgias. Usa uma pulseira médica que você se recusa a ler. Segue um horário rigoroso de alimentação que previne exatamente o tipo de emergência médica que você acabou de forçá-lo a enfrentar. Marcos ajoelha-se junto ao assento de Kai. O contraste é gritante. Este bilionário poderoso, gentil e amoroso com o filho em recuperação, versus a comissária que não mostrou compaixão por uma criança doente. Mostra a Rebecca a tua pulseira, amigo. Mostra-lhe a informação médica que ela não quis ver. Kai, ainda fraco, mas a recuperar, ergue o seu pequeno pulso com a pulseira claramente visível. A gravação diz: Kai Williams, estenose pilórica, alimentação frequente necessária. Contato de emergência, Dr. Martinez. Todos os passageiros podem ver agora. Esta documentação médica clara que Rebecca ignorou. Rebecca, o meu filho de 8 anos ajoelhou-se neste corredor e implorou-lhe por comida que poderia evitar uma emergência médica. Ele mostrou-lhe a pulseira e explicou a sua condição com as suas próprias palavras. E você disse-lhe que não se importava com a condição que ele tinha e acusou os pais de o instruírem a mentir. A vergonha no rosto de Rebecca é visível para todos. Mas Marcos continua com a precisão metódica de um homem que construiu um império através de planejamento cuidadoso e execução. Sara, você é a comissária júnior, mas também é responsável pela segurança dos passageiros. Viu uma criança em sofrimento médico e não fez nada porque teve medo de contrariar a autoridade de Rebecca. Sara começa a chorar silenciosamente, finalmente percebendo a magnitude do que permitiu que acontecesse com a sua inação. A voz de Marcos mantém-se medida, mas há firmeza em cada palavra. Não quero desculpas. Quero responsabilidade, porque o que você fez hoje não é apenas mau atendimento ao cliente. É discriminação. É negligência médica. E é exatamente o tipo de preconceito sistêmico que a minha empresa não vai mais tolerar.
Observa o efeito dominó na cabine, à medida que as palavras de Marcus fazem efeito. Outros passageiros assentem em concordância. Alguns filmam com os seus telemóveis. Outros choram abertamente ao compreenderem totalmente o que estas crianças sofreram. A idosa Dorothy intervém com a autoridade moral de alguém que viveu décadas de discriminação. Nunca vi nada como o que presenciei hoje. Essa comissária deveria envergonhar-se de si própria. Mas Marcus guarda as suas palavras mais devastadoras para o final, entregues com a autoridade silenciosa de alguém que tem o poder de cumprir cada promessa que faz. Rebecca, em 15 minutos este avião aterra em LAX. Quando desembarcarmos, encontrará oficiais de segurança à espera para a escoltar para fora. O seu emprego na Skyline Airlines é terminado imediatamente. Rebecca tenta protestar, afirmando que estava apenas a seguir procedimentos. Mas Marcus corta-a com precisão cirúrgica. Os procedimentos eram claros, Rebecca. Acomode passageiros com necessidades médicas. Forneça as refeições solicitadas para condições documentadas. Tratem todos os passageiros com dignidade e respeito. Você violou todos esses procedimentos porque viu um pai negro com 3 filhos negros na primeira classe e decidiu que não pertencíamos ali. Sarah, você está suspensa enquanto dura a investigação completa. O seu medo de confrontar o preconceito de Rebecca não desculpa a sua falha em proteger uma criança em sofrimento médico. Capitã Rivera, será necessário que você passe por formação adicional em emergências médicas e gestão de tripulação. Mas mantenha o seu emprego porque, no final, fez a coisa certa quando era necessário. A transformação na cabine está completa. Rebecca, que desfilava com autoridade apenas algumas horas antes, agora está curvada em derrota. Lágrimas a escorrer pelo rosto ao perceber a magnitude da sua crueldade e as consequências dos seus atos. Sarah chora silenciosamente, finalmente compreendendo o que o seu silêncio e inação custaram. A capitã Rivera mantém-se em posição de sentido, aceitando a responsabilidade pelas falhas da sua tripulação. Mas a transformação mais importante é nos 3 meninos que começaram este voo, excitados com a sua primeira viagem de negócios. Jaden e Zion olham para o pai com uma nova compreensão do seu poder e do seu próprio valor. E Kai, ainda a recuperar do episódio médico, olha para Marcus com confiança e amor absolutos. Prepara-te para a conclusão desta história, porque estamos prestes a ver o que significa justiça real, quando um pai com recursos ilimitados decide proteger os seus filhos milagrosos. As consequências deste voo vão mudar políticas de companhias aéreas e carreiras, provando que, às vezes, o bem realmente triunfa sobre o mal. Se estás a torcer por Marcus Williams agora, clica no botão de subscrever, porque o final desta história vai deixar-te com lágrimas de alegria e a fé restaurada de que os pais moverão montanhas para proteger os seus filhos. Qual foi a coisa mais poderosa que alguém já fez para proteger os seus filhos? Porque Marcus Williams ainda não terminou, e o que fará a seguir vai criar efeitos em toda a indústria da aviação. Vive os últimos 15 minutos do voo 447, enquanto Marcus Williams se transforma de passageiro a protetor e, finalmente, em arquiteto da mudança sistemática. O avião inicia a descida para Los Angeles, mas a verdadeira viagem, aquela em direção à justiça e à responsabilidade, está apenas a começar. Marcus retorna ao seu assento ao lado dos filhos e observa a forma gentil como verifica cada um deles. Toca na testa de Kai para medir a febre, pergunta a Jaden como se sente em relação ao que testemunhou e envolve Zion num abraço quando vê lágrimas nos olhos do filho mais novo. Porque, antes de tudo, Marcus é um pai, e o bem-estar dos filhos vem antes de qualquer poder corporativo ou justiça pública. Mas enquanto conforta os filhos, Marcus também está a orquestrar uma resposta que terá impacto em toda a indústria da aviação. Ouve as chamadas que fazem rápida sucessão. Primeiro para o chefe do departamento jurídico
instruindo-o a apresentar queixas federais por discriminação junto ao Departamento de Transportes. Segundo, para o chefe de recursos humanos, exigindo uma revisão completa das práticas de contratação e formação da Skyline Airlines. Terceiro, para a equipa de relações públicas, preparando um comunicado sobre as mudanças sistêmicas que estão por vir na indústria aérea. Os outros passageiros observam este espetáculo de poder com fascínio e aprovação. Testemunharam algo extraordinário. Não apenas riqueza usada para vingança, mas justiça metodicamente construída em tempo real. Dorothy Washington, a enfermeira aposentada, aproxima-se de Marcus com lágrimas nos olhos e diz-lhe que ver o pai proteger os filhos restaurou a sua fé na paternidade. Quando o avião toca no solo em LAX, observa a cena que aguarda na pista. Oficiais de segurança, pessoal médico e equipes de imprensa reuniram-se, porque a equipa de Marcus trabalha com a mesma eficiência que construiu o seu império tecnológico. Rebecca Thompson não vai simplesmente perder o emprego. Enfrentará todas as consequências por discriminar crianças e colocar a saúde de uma criança em perigo. Mas Marcus guarda as suas palavras mais importantes para os filhos. Enquanto se preparam para desembarcar, ele ajoelha-se à altura dos olhos deles mais uma vez, olhando para 3 pares de olhos castanhos idênticos que refletem os seus próprios. A sua voz é gentil, mas firme, enquanto explica o que acabou de acontecer em termos que os seus meninos de 8 anos conseguem compreender. Yaden Kai Zion. Quero que me escutem com atenção. O que vos aconteceu hoje foi errado. Os adultos devem proteger as crianças, não magoá-las. Vocês não fizeram nada de errado. Foram educados, respeitosos e corajosos, especialmente tu, Kai, mesmo quando não te sentias bem. Ouve a sabedoria nas suas próximas palavras, a lição que moldará estes meninos pelo resto das suas vidas. Às vezes, as pessoas vão tratar-te de forma diferente por causa da tua aparência, ou porque têm ideias erradas sobre quem pertence a cada lugar. Mas tu pertences a todos os lugares que a tua mente e o teu coração podem alcançar. E quando cresceres, usas o teu poder para garantir que nenhuma outra criança passe pelo que tu passaste hoje. Os meninos assentem solenemente, absorvendo esta lição de dignidade, justiça e responsabilidade. Testemunharam o poder do Pai, mas, mais importante, viram-no usar esse poder para os proteger e criar mudanças que ajudarão outras crianças. Enquanto saem do avião, testemunha a cena que abriu a nossa história. Mas agora compreendes o seu significado completo. Marcus Williams e os seus 3 filhos de polos brancos e jeans escuros caminham passando por Rebecca Thompson, enquanto ela é escoltada pela segurança. Passando por Sarah Chin, que chora ao perceber que a sua carreira na aviação acabou. Passando pela Capitã Rivera, que passará meses a fazer formação adicional para garantir que isto nunca mais aconteça. Mas a história não termina com o despedimento dos funcionários da companhia aérea. Segue os efeitos em cadeia nas semanas após o voo 447. Marcus Williams anuncia mudanças profundas nas políticas da Skyline Airlines, nas práticas de contratação e nos programas de formação. Ele cria a Miracle Children Foundation, dedicada a apoiar famílias que lidam com infertilidade e crianças com condições médicas que enfrentam discriminação. Kai Williams torna-se o jovem rosto da consciencialização sobre estenose pilórica, ajudando outras famílias a compreender a condição e a defender as necessidades dos seus filhos. O seu espírito gentil e a explicação articulada da sua condição médica em entrevistas ajudam a educar milhares de pessoas sobre esta condição séria, mas gerível. O despedimento de Rebecca Thompson torna-se um caso de estudo em programas de formação de companhias aéreas a nível nacional. O seu comportamento é usado como exemplo de como preconceitos inconscientes podem escalar para discriminação e colocação em perigo de crianças. Ela enfrenta acusações federais por violar os direitos civis dos passageiros e por colocar em risco a saúde de uma criança. Sarah Chin
acaba por encontrar trabalho numa companhia aérea menor após concluir formação extensa sobre discriminação e acomodações médicas. Ela fala publicamente sobre a sua falha em defender Kai e torna-se uma voz inesperada de mudança na formação de atendimento ao cliente de companhias aéreas. A capitã Rivera mantém o seu emprego e torna-se uma das formadoras mais eficazes da Skyline Airlines para tripulantes a aprender a lidar com emergências médicas e reclamações de discriminação. A sua decisão de, no final, fazer a coisa certa, mesmo tardiamente, salva a sua carreira e faz dela uma líder melhor. Mas as mudanças mais importantes acontecem em casa, na família Williams. Imagina a cena quando Marcus regressa à casa com os meninos naquela noite. Serena Williams, a mãe que esperou 8 anos para abraçar estas crianças, envolve-os em abraços que duram para sempre. Ela ouve a história deles com lágrimas a escorrer pelo rosto, orgulhosa da sua coragem, e com o coração partido por terem tido de suportar tanta crueldade. 6 meses depois, observa a família Williams a embarcar noutro voo da Skyline Airlines. Mas desta vez, a experiência é completamente diferente. A tripulação foi treinada em acomodações médicas, sensibilidade cultural e na importância de tratar cada passageiro com dignidade. As refeições especiais de Kai chegam exatamente a horas. Os comissários verificam regularmente o seu bem-estar, não com suspeita, mas com cuidado genuíno. Os meninos são agora mais velhos, mais conscientes das complexidades do mundo, mas também mais confiantes no seu próprio valor. Sabem que o dinheiro do pai não os torna especiais. O amor dos pais, o seu próprio caráter e a responsabilidade para com os outros é que os torna especiais. O dinheiro apenas lhes deu o poder de criar mudanças. Durante este voo, Kai aproxima-se de uma comissária chamada Maria Rodrigues, que foi especialmente treinada em acomodações médicas. Ele mostra-lhe a sua pulseira médica, explica a sua condição com a confiança de uma criança que sabe que as suas necessidades são válidas e recebe o cuidado que necessita com dignidade e respeito. Testemunha o momento em que Kai olha pela janela do avião e diz ao pai que ainda quer ser piloto quando crescer, apesar de tudo o que passou. Apesar da discriminação e dos desafios médicos, os seus sonhos não diminuíram. Pelo contrário, tornaram-se mais fortes, porque ele sabe que usará a sua posição para tornar os voos mais seguros e acolhedores para todas as crianças. A história do voo 447 torna-se uma lenda nos círculos de aviação, escolas de negócios e organizações de direitos civis. É ensinada como um caso de estudo de como a discriminação sistêmica opera, como o poder pode ser usado para a justiça e como a coragem de uma família em lutar pode criar mudanças que protegem inúmeras outras pessoas. Marcus Williams nunca procurou fama com este incidente, mas usa a atenção para advogar mudanças mais amplas sobre como as empresas treinam os funcionários, lidam com reclamações de discriminação e acomodam clientes com necessidades médicas. O seu testemunho perante o Congresso leva a novos requisitos federais para a formação de funcionários de companhias aéreas e proteção dos passageiros. Os trigêmeos Williams crescem sabendo que a sua história importou, que a experiência naquele avião levou a mudanças significativas. Eles compreendem que ser tratado com dignidade não é algo que tem de conquistar. É algo que merecem simplesmente por serem humanos. E cada vez que voam, cada vez que vem uma criança a ser tratada com bondade e respeito pelos funcionários da companhia aérea, eles sabem que a sua experiência dolorosa criou algo belo. Um mundo onde nenhuma criança tem de implorar por cuidados médicos, onde nenhuma família enfrenta a discriminação sozinha, e onde a justiça não é apenas para os ricos e poderosos. A imagem final da nossa história fecha o ciclo. Imagina a família Williams a chegar ao destino, a caminhar pelo aeroporto de cabeça erguida. 3 meninos de polos brancos e jeans escuros, ladeados pelos pais que lutaram por eles, rodeados por um mundo que ajudaram a tornar um pouco melhor. Porque é assim que o verdadeiro poder se manifesta.
Não é a capacidade de destruir os teus inimigos, mas a sabedoria de criar mudanças sistêmicas que protejam os mais vulneráveis entre nós. Marcus Williams não se limitou a despedir uma tripulação. Ele provou que, quando pessoas boas se recusam a aceitar a injustiça, podem mover montanhas. É por isso que a representação importa. É por isso que falar importa. É por isso que usar o teu privilégio para proteger os outros importa. Os trigêmeos Williams aprenderam todas estas lições a 9.000 metros de altitude e irão carregá-las pelo resto das suas vidas. A história deles lembra-nos que milagres não são apenas sobre receber o que pedimos em oração. São sobre o que fazemos com essas bênçãos quando as recebemos. Marcus e Serena Williams esperaram 8 anos pelos seus filhos milagrosos. E quando essas crianças enfrentaram discriminação, os pais mostraram que algumas lutas valem tudo. Se esta história te emocionou, se te fez refletir sobre a tua própria responsabilidade de defender os outros, se restaurou a tua fé de que a justiça pode prevalecer, então, clica no botão de subscrever e partilha este vídeo, porque histórias assim precisam de ser contadas, lembradas e usadas para inspirar mudanças. Os trigêmeos Williams são agora adolescentes, todos a perseguir os seus sonhos com a confiança de quem sabe que é amado, apoiado e capaz de mudar o mundo. Kai estuda para se tornar piloto. Jaden está interessado em negócios e justiça social. E Zion explora a medicina com foco em ajudar crianças com condições raras. O amor dos pais deu-lhes a vida. Mas a experiência no voo 447 deu-lhes propósito, e esse propósito continua a propagar-se pelo mundo, tornando-o mais seguro e justo para cada criança que seguir os seus passos. O que farias se estivesses naquele avião e testemunhasses o que aconteceu com os meninos Williams? Terias falado? Terias gravado a discriminação? Terias oferecido ajuda quando os comissários se recusaram a fornecer cuidados? Deixa os teus pensamentos nos comentários, porque cada voz conta na luta contra a injustiça. E lembra-te, não precisas de ser bilionário para fazer a diferença. Só precisas de estar disposto a falar quando vês algo errado, tratar cada criança com dignidade e usar todo o poder que tens para proteger os vulneráveis. Porque no fim, é isso que a história da família Williams realmente nos ensina: que amor, coragem e determinação podem triunfar sobre preconceito, crueldade e indiferença. O milagre não foi apenas que Marcus e Serena Williams finalmente tiveram filhos após 8 anos de tentativas. O milagre foi ver essas crianças enfrentarem adversidades com graça, ver o pai usar o seu poder para fazer justiça e testemunhar uma família transformar a sua dor em propósito. Esse é um milagre do qual todos nós podemos fazer parte, um ato de bondade e coragem de cada vez. Mas a nossa história não termina com a justiça cumprida a 9.000 metros de altitude. Segue o terremoto de mudanças que se propagou pela indústria da aviação e além nos meses que se seguiram ao voo 447. Porque quando um pai bilionário decide transformar um sistema inteiro para proteger crianças como as suas, os efeitos chegam muito além de uma companhia aérea. Testemunha a cena 6 meses depois, na sede da Federal Aviation Administration, em Washington, D.C. Marcus Williams, vestido com o seu icônico fato preto, está sentado perante um subcomitê do Congresso sobre segurança em transportes. Mas ele não está sozinho. Ao seu lado está Kai Williams, de 8 anos, agora um jovem defensor confiante que encontrou a sua voz através da dor que sofreu. Ouve enquanto Kai explica a sua condição médica aos senadores e representantes com palavras simples, mas poderosas. O meu nome é Kai Williams, e eu tenho algo chamado estenose pilórica. Isso significa que o meu estômago é diferente, e eu preciso comer pequenas quantidades de comida a cada 2 horas, ou fico muito doente. No avião, mostrei à comissária a minha pulseira médica e pedi ajuda, mas ela disse-me que não se importava com a minha condição e que eu estava a mentir. A sala permanece em silêncio enquanto esta criança articulada continua.
Tive de me ajoelhar e implorar por uma bolacha, enquanto ficava cada vez mais doente. Nenhuma criança deveria passar por isso. É por isso que o meu pai e eu estamos aqui hoje, para que nenhuma outra criança como eu tenha de passar pelo que passei. Observa os rostos dos legisladores ao perceberem que não estão apenas a ouvir sobre mudanças de políticas. Estão a ouvir uma criança que sobreviveu à discriminação sistemática e negligência médica. A senadora Maria Rodrigues limpa as lágrimas dos olhos, enquanto pergunta a Kai sobre os seus sonhos para o futuro. Ainda quero ser piloto, diz Kai, com a determinação que o acompanhou durante cirurgias, desafios médicos e agora a sua defesa. Mas quando crescer e voar aviões, vou garantir que cada criança se sinta segura e bem-vinda, não importa a aparência ou condição médica. O resultado deste testemunho é a Williams Act for Passenger Protection, legislação inovadora que exige formação abrangente em discriminação para todos os funcionários de companhias aéreas, protocolos obrigatórios de acomodações médicas e supervisão federal das respostas das companhias aéreas a reclamações de passageiros envolvendo crianças e necessidades médicas. Mas segue a história mais a fundo, porque as mudanças vão além da legislação. Entra no Rebecca Thompson Community Center, em South Los Angeles. Uma instalação financiada pela Williams Foundation e construída no bairro onde Rebecca cresceu. Sim, a mesma Rebecca Thompson que atormentou os filhos Williams agora tem um centro comunitário com o seu nome, mas não pelos motivos que possas imaginar. Descobre a reviravolta que vai restaurar a tua fé na redenção. Depois de perder o emprego e enfrentar acusações federais, Rebecca Thompson passou 6 meses em aconselhamento ordenado pelo tribunal para abordar os seus preconceitos implícitos e comportamento discriminatório. Mas algo profundo aconteceu durante essas sessões. Ela começou a compreender os preconceitos enraizados que moldaram as suas ações, as suposições que tinha sobre quem pertencia à primeira classe e o impacto devastador da sua crueldade sobre uma criança doente. Testemunha a transformação de Rebecca, enquanto ela se voluntaria no mesmo centro comunitário que agora leva o seu nome. Trabalhando com crianças de contextos desfavorecidos que sonham com carreiras na aviação. Ela ensina sobre segurança em companhias aéreas, ajuda com os trabalhos de casa e, mais importante, conta a sua história, não como vítima, mas como alguém que aprendeu da maneira difícil que o preconceito prejudica todos que toca. Eu fui a comissária que se recusou a ajudar Kai Williams, diz ela a um grupo de crianças de 10 anos durante a hora da história. Deixei que as minhas ideias erradas sobre quem pertencia a cada lugar me impedissem de ver um menino doente que só precisava de ajuda. Quero que aprendam com o meu erro. Sempre tratem todos com bondade, não importa como pareçam ou de onde venham. As crianças ouvem com os olhos arregalados, sem saber que estão a ouvir alguém cuja história se tornou um conto de advertência ensinado em programas de diversidade em todo o país. Mas elas compreendem a lição de que todos merecem dignidade e respeito. Vive o momento emocional quando Marcus Williams visita o centro comunitário para a inauguração. Ele leva Jaden, Kai e Zion consigo. Agora com 9 anos e ainda mais inseparáveis do que antes. Quando os meninos veem Rebecca a ler para crianças no canto, há um momento de reconhecimento que poderia ir para qualquer lado. Mas testemunha o que acontece a seguir. Uma cena que te fará chorar. Kai aproxima-se de Rebecca lentamente, com os irmãos a ladeá-lo para apoio. Ele olha para a mulher que uma vez o fez implorar por comida e fala com a sabedoria de uma criança que aprendeu a perdoar. Senhorita Rebecca, diz baixinho, o meu pai disse-me que agora você ajuda crianças aqui. Fico feliz que tenha aprendido a ser gentil. Então, num gesto que surpreende todos, incluindo os seus pais, Kai estende a sua pequena mão para um aperto de mão. Eu perdoo você. Rebecca desmorona-se completamente, segurando a pequena mão de Kai com as suas 2 mãos. Lamento tanto, sussurra entre lágrimas. Você era apenas um menino que precisava de ajuda e eu falhei consigo. Mas prometo que vou passar o resto da minha vida
a garantir que nenhuma outra criança passe pelo que você passou. Segue os efeitos em cadeia que continuam a propagar-se. Sarah Shin, a comissária júnior que não se pronunciou, tornou-se uma das formadoras mais requisitadas da indústria da aviação em intervenção de observadores e coragem moral. Ela viaja por companhias aéreas em todo o país, ensinando aos funcionários que o silêncio perante a discriminação torna-os cúmplices. Vi uma criança sofrer porque tinha medo de contradizer a minha supervisora. Conta ela a grupos de comissários durante as sessões de formação. O meu silêncio permitiu que o preconceito de Rebecca quase matasse um menino de 8 anos. Nunca deixem que o medo de confrontar impeça de proteger um passageiro, especialmente uma criança. A capitã Rivera tornou-se diretora de segurança e inclusão da Skyline Airlines, supervisionando o programa de formação antidiscriminação mais abrangente da indústria da aviação. Cada novo funcionário da Skyline Airlines aprende sobre o voo 447, sobre a família Williams e sobre a sua responsabilidade pessoal de tratar cada passageiro com dignidade. A lição final do voo 447 não é apenas sobre discriminação, defesa médica ou mesmo justiça. É sobre o poder das famílias que se recusam a deixar o seu sofrimento ser em vão, que transformam as suas provações em triunfo, não apenas para si, mas para todas as famílias que vêm depois delas. À medida que o avião inicia a descida para Los Angeles, imagina a família Williams a caminhar pelo LAX, não como os passageiros traumatizados que foram, mas como defensores, agentes de mudança e símbolos de esperança que se tornaram. Atrás deles caminham 12 outras famílias, todas confiantes de que as necessidades médicas das suas crianças serão respeitadas, todas protegidas pelas mudanças que a coragem de uma família criou. Esse é o verdadeiro milagre dos trigêmeos Williams. Não é apenas que sobreviveram aos 8 anos de luta contra a infertilidade dos pais. Não é apenas que Kai superou os seus desafios médicos, mas que usaram a experiência para construir um mundo onde nenhuma criança tem de implorar por dignidade, onde nenhuma família enfrenta a discriminação sozinha e onde a justiça se estende além dos ricos e poderosos para proteger cada pessoa vulnerável que precise de um defensor. A história do voo 447 será contada por gerações, não apenas como um conto de discriminação superada, mas como prova de que, quando pessoas boas se recusam a aceitar a injustiça, quando famílias permanecem unidas diante da adversidade e quando indivíduos usam o seu poder para proteger os vulneráveis, elas realmente podem mudar o mundo. E em algum lugar naquele terminal do LAX, caminhando com confiança rumo à próxima aventura, 3 adolescentes com t-shirts iguais que dizem Miracle Children Foundation carregam um legado que começou com os 8 anos de espera dos seus pais por eles e continua com o seu próprio compromisso de garantir que cada criança, independentemente da raça, condição médica ou circunstâncias familiares, tenha o direito de ser tratada com dignidade, respeito e amor. Isso não é apenas uma história, é um movimento. E tudo começou com 3 meninos de 8 anos, o amor de um pai e a compreensão de que algumas lutas valem tudo, porque protegem todos os que vêm depois de ti, até nos encontrarmos novamente.